Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tá no Baralho Cigano. Continuando com a série de vídeos sobre astrologia, não se esqueça que esse é um vídeo meramente informativo, baseado em informações retiradas de sites especializados em astrologia e de astrólogos. Continuando, vamos à tabela dos planetas. Vamos apresentar o resumo do que significa o planeta em cada signo e casa. Assim, bastará que você observe o seu mapa e vá juntando as peças. Por exemplo, no nosso mapa de teste, a pessoa tem o Sol em Leão, e simbolicamente o Leão é associado a poder, energia e protagonismo. Ele depende de coadjuvantes para manifestar seu potencial. A criatividade é vista como expressão do ego, representando uma individualidade complexa. Os nativos de Leão valorizam atividades que permitam expressar sua criatividade, organização e liderança. Apesar de sua aparente força, são sensíveis e podem se magoar facilmente. Têm magnetismo pessoal, atraindo naturalmente as pessoas ao seu redor. Geralmente são dramáticos e intensos, mas também possuem vitalidade e capacidade de recuperação, sendo beneficiados por uma alegria interior que os ajuda a superar adversidades. E o mesmo está na 8ª casa, portanto, o impacto do Sol na 8ª casa, destacando sua influência escorpiana que confere ao indivíduo um ar de mistério e interesse pelo desconhecido, pelo inconsciente e pelo oculto, além de questões relacionadas ao sexo e à morte. Quem possui esse posicionamento tende a gerir recursos alheios com habilidade, ocupar cargos de chefia, lidar com crises e negócios de alto risco, movimentando grandes quantias de dinheiro com naturalidade. Essa capacidade pode levá-los ao poder, pois possui intuição aguçada e habilidade de perceber informações ocultas. Também têm chances aumentadas de receber heranças e benefícios ao longo da vida e lidam bem com questões financeiras e de investimento. No entanto, em casos de tensão, podem tornar-se rancorosos, vingativos e manipuladores, utilizando seu poder mental de forma desonesta. A energia sexual também é afetada, podendo levar a comportamentos compulsivos ou manipulativos. Agora vamos apresentar o significado dos planetas em cada signo e em cada casa. Sol em Áries. Indivíduos cujo Sol está em Áries costumam focar bastante em si mesmos, em suas realizações e desejos, sentindo uma necessidade interna de seguir seu próprio caminho. Normalmente, não apreciam serem instruídos sobre o que fazer. É comum uma forte autoconsciência, a sensação de estarem sendo desafiados, provocados ou ameaçados, mesmo que não haja uma provocação externa. À medida que amadurecem, e se amadurecerem psicologicamente, isto é, expandindo e refinando sua compreensão de si mesmos e do mundo ao seu redor, percebem que não são o centro do universo, mas sim parte de um todo maior. Cabe aos nativos aceitar essa ideia de fazerem parte de uma comunidade maior que inclui outras pessoas além delas mesmas, e aqueles que não desenvolvem essa maturidade podem exibir comportamentos exigentes, egoístas e dominadores. Parece haver um aspecto dissipativo nesse processo. O sistema, o corpo, gera mais energia do que precisa, o que cria uma pressão para liberar esse excesso. Assim, os reflexos ficam muito ativos, havendo uma pressão para interagir, falar, se envolver e, muitas vezes, dramatizar. Indivíduos de Áries, aqueles que nasceram quando o Sol estava transitando pelo signo de Áries, prosperam em desafios e gostam de competir e vencer. Ser combativo é parte fundamental de sua natureza e os arianos mais autênticos expressarão suas frustrações prontamente, sem muita ponderação, pois frequentemente não sabem como lidar com o excesso de energia, incapazes de filtrá-lo adequadamente. Isso não significa que desejem magoar os sentimentos dos outros, apenas que expressam suas ideias sem tê-las completamente elaboradas. Consideram-se assertivos, francos, diretos, espontâneos, honestos e expressam intensamente seus sentimentos de raiva ou amor. Portanto, há uma carga de paixão envolvida. Embora apreciem companhia, atividades e estar rodeados por pessoas, tendem a ser independentes e não têm medo da solidão. Sua vitalidade pode ser usada para inspirar os outros ou para se voltar para dentro, refletindo, motivando-se internamente e buscando apenas suas próprias necessidades. Assim, podem ser independentes e autossuficientes. São naturalmente entusiasmados e estão sempre prontos para diferentes atividades, sendo ótimos para animar e dar vida a qualquer ambiente ou evento. Devido à sua natureza vibrante,
Às vezes podem ocorrer momentos de autorreferência, que são simplesmente resultado de um descuido momentâneo e não uma indelicadeza intencional. Ideias e projetos criativos frequentemente brotam da mente das pessoas com uma forte influência de Áries, que também tendem a ser corajosas, enérgicas, opinativas, diretas, entusiasmadas, independentes, impacientes e teimosas, sempre prontas para enfrentar novos desafios. No entanto, se bem gerenciadas e conscientes, essas características podem coexistir com um temperamento equilibrado e cortês. Dependendo da posição específica do Sol em Áries, seu grau no zodíaco, especialmente se estiver nos últimos 5 graus, nem sempre serão observados esses contrastes descritos. Se o Sol estiver próximo do início do próximo signo, Touro, pode-se notar um efeito mais suave, especialmente se outras posições no mapa astral indicarem isso. As características de Áries estão relacionadas à construção da individualidade, quando afetam o Sol pessoal, estão mais voltadas para o eu e seus desejos. Arianos têm um potencial talento para liderança, iniciativa e executar projetos, habilidades que, se bem aproveitadas, são valiosas para iniciar qualquer empreendimento. No entanto, seguir adiante com projetos de outras pessoas pode não ser sua forte. Aqueles com este ou outros posicionamentos importantes em Áries podem precisar refletir, elaborar e trabalhar para coordenar melhor seus esforços com os outros, conservar sua energia física e concluir o que começaram. Sua essência é persistente e apaixonada, mas, a menos que controlem sua impaciência ou comportamento impulsivo, o entusiasmo pode se esvair tão rapidamente quanto surgiu, a menos que seja desejado ou necessário. Áries é o signo do guerreiro que, na pressa de agir, pode negligenciar a importância de se preparar adequadamente antes de se envolver em um confronto físico ou verbal. Apesar de tudo isso, arianos tendem a esquecer rapidamente qualquer frustração ou raiva. Sol em Touro. Quando nascemos, nossos sentidos físicos são os primeiros a entrar em ação. O que podemos ver, tocar e sentir fisicamente é o que define nossa realidade imediata. Por isso, a marca astral das pessoas com Sol em Touro, ou Lua, ou mesmo ascendente, é a afinidade e a preservação dos recursos materiais, além de um certo apego às pessoas que consideram próximas. Indivíduos com uma forte influência de Touro são notáveis por sua capacidade consistente de dar continuidade a projetos ou ações quando outros já perderam a paciência ou a energia para continuar. A persistência, portanto, é uma característica marcante. Eles tendem a ser cuidadosos e pacientes ao perseguir algo em que acreditam ou ao lidar com pessoas que lhes são significativas e com as quais se sentem confortáveis. Não gostam de surpresas constantes ou mudanças abruptas e preferem ter tempo suficiente para se preparar, seguindo uma agenda prática e bem planejada. Um dos desejos mais profundos desses indivíduos é o de segurança. Promessas não cumpridas ou mesmo a mera possibilidade de traição representam ameaças diretas à sua segurança e são mal recebidas por eles. Sendo um signo do elemento terra e de modalidade fixa, Touro possui um forte senso comercial, compreende o valor das coisas e tem talento para a jardinagem. Além disso, valorizam a comida, o aspecto físico, sensualidade, do amor, apreciam arte de fácil acesso e têm uma inclinação para apreciar a natureza e a beleza em geral. Pessoas com forte influência de Touro tendem a ter discernimento sobre o que é bom e quando é bom. É importante para eles expressar emoções negativas em vez de reprimi-las, pois a raiva e o ressentimento não expressos podem se acumular e explodir de maneira intensa. Quando alguém traz sua confiança de forma significativa, geralmente não recebem uma segunda chance facilmente ou o perdão pode levar muito tempo, pois reconquistar a confiança deles é visto como um risco existencial. Embora não seja fácil irritá-los, quando isso acontece, podem reagir de forma brusca e necessitar de tempo para esfriar a cabeça. Nesses momentos, é melhor deixá-los sozinhos para que possam refletir sobre a situação, dada a intensidade de seus instintos. Quando se sentem desapontados, tendem a se isolar. É importante que aprendam a lidar com as decepções da vida e aceitar contratempos com a mesma paciência e compostura que dedicam a alcançar seus objetivos. São inclinados a ser teimosos e relutantes em aceitar mudanças não iniciadas por eles mesmos. Mudam suas opiniões lentamente, mas quando o fazem,
é difícil fazê-los voltar atrás. Antes de se envolverem emocional ou intelectualmente em algo, avaliam cuidadosamente o valor ou o benefício da situação. A simplicidade e a racionalidade são características fortes. Coisas abstratas ou vagas geralmente não despertam muito interesse, pois preferem atividades e relacionamentos com propósitos claros. Bens materiais e posses têm um valor emocional significativo para eles, o que pode resultar em hesitação e desconfiança ao iniciar projetos ou fazer compras. Embora possam trabalhar em um ritmo mais lento, tendem a concluir o que começam. São meticulosos, determinados e preferem seguir adiante com projetos iniciados por outros em vez de começar algo novo. Precisam de regras claras, pré-estabelecidas e seguras. Sua calma e estabilidade costumam inspirar confiança nos outros, especialmente em tempos de turbulência. Possuem paciência e habilidade para encontrar soluções simples e práticas para problemas, sendo vistos como fortes, calmos, práticos e persistentes. Em geral, apreciam trabalhar com as mãos, construindo ou consertando coisas. São bons em atividades de manutenção e não se importam com o trabalho árduo, desde que o resultado final seja útil e sirva a um propósito concreto. Valorizam a harmonia e a beleza, sendo geralmente afetuosos, um traço que compartilham com seu planeta regente, Vênus. A ideia de que o menor esforço preserva a vida e promove longevidade é importante para eles. Muitos têm uma forte inclinação para apreciar música, cantar ou dançar e, frequentemente, têm vozes melodiosas e suaves. Sol em Gêmeos. Pessoas cujo signo solar é Gêmeos, assim como o lunar ou ascendente, têm uma característica parecida com a das abelhas. Elas transitam entre uma experiência e outra. A diversidade de interesses, a inquieta curiosidade e a dificuldade em manter o foco em um único tema são características naturais, não necessariamente problemas. Elas estão constantemente trocando informações, absorvendo, imitando, copiando e reunindo fragmentos diversos. Enquanto isso, seu signo oposto, Sagitário, tende a expandir e unir essas ideias diversas, criando narrativas e filosofias para formar uma visão mais ampla e profunda. Esses dois signos podem ser vistos como complementares, semelhantes em natureza, mas em direções opostas, como leste e oeste, que se encontram no horizonte, porém em direções opostas. Quando o Gêmeos é proeminente em um mapa astral, há uma forte inclinação para a comunicação e expressão verbal. Essas pessoas sentem a necessidade de compartilhar suas ideias e conhecimentos com os outros, muitas vezes em uma troca bidirecional de informações. Elas tendem a narrar histórias com grande desenvoltura, pois têm facilidade com as palavras, memórias de situações, narrativas e outras formas de expressão verbal. Esse dom da palavra pode ser explorado em diversas áreas, como vendas, comédia, oratória, jornalismo e entretenimento em geral. Aqueles com uma forte influência de Gêmeos podem precisar fazer um esforço consciente para manter o foco e a concentração, já que a paciência e a persistência nem sempre são suas virtudes. No entanto, sua capacidade de lidar com uma variedade de informações é notável. A lábia e a articulação estão entre as habilidades naturais de Gêmeos, o que pode torná-los persuasivos e bem-sucedidos em profissões que envolvem comunicação. Essas pessoas tendem a reagir intelectualmente às situações, analisando-as racionalmente antes de tomar decisões. Isso pode levá-las a serem vistas como distantes emocionalmente por alguns. Em resumo, Gêmeos tende a abordar a vida de forma mais cerebral do que emocional, buscando soluções lógicas e rápidas para os problemas. Eles absorvem e compartilham conhecimento de forma ágil, tentando enquadrar as situações dentro de modelos compreensíveis. Pessoas com forte influência de Gêmeos geralmente são ávidas leitoras ou comunicadoras ágeis, buscando estimular constantemente suas mentes. No entanto, aqueles que não compartilham dessa sede por variedade mental podem achar difícil acompanhar suas rápidas mudanças de assunto ou atividade. A capacidade de ver todas as perspectivas de uma questão pode levar à oscilação entre diferentes pontos de vista. Alguns geminianos podem ser voláteis, versáteis, curiosos e perspicazes, mas também podem ser inconstantes, críticos e impacientes.
Eles se saem bem em ambientes com estímulos variados e muitas vezes são vistos como pessoas que gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes sendo atrasados para compromissos devido a essa multiplicidade de interesses. Sol em Câncer. Indivíduos com o Sol em Câncer ou forte influência neste signo têm uma profunda necessidade de conexão e pertencimento, buscando laços familiares ou afetivos que proporcionem segurança e comunhão. Esses vínculos não precisam ser necessariamente de sangue, mas devem representar um sentimento de união. Eles se dedicam a cuidar dos outros e apreciam ser cuidados, porém, sua sensibilidade os torna suscetíveis à energia emocional ao seu redor, absorvendo tanto o positivo quanto o negativo. Enquanto interações harmoniosas os fortalecem, relacionamentos com pessoas que demandam sem oferecer retorno emocional podem esgotá-los. Caracterizados pela emotividade e conexão com o passado, os cancerianos valorizam tradições e podem manifestar emoções intensas e oscilações de humor. O lar é um refúgio importante para eles, sendo que a ausência de entes queridos pode gerar frustração. A influência lunar afeta seu humor, e eles se sentem mais seguros quando estão perto de quem amam, mesmo que gostem de aventuras. Embora demonstrem força de vontade na busca por seus objetivos, podem recorrer ao apelo emocional em vez de confrontar diretamente. Tendem a reagir emocionalmente às situações, priorizando os sentimentos sobre a razão. Guardam seus problemas para si e valorizam objetos com valor sentimental, buscando segurança no passado e em suas raízes. O cuidado genuíno com o bem-estar dos outros é uma característica marcante dos cancerianos, que inspiram lealdade e cooperação. Para eles, o sucesso não se resume apenas ao retorno financeiro, mas também à felicidade emocional proporcionada pelo ambiente acolhedor e pelas relações afetuosas. Sol em Leão. A imagem associada a um leão evoca sua força, energia e proeminência sobre os outros, como um símbolo do auge do verão no hemisfério norte. Embora haja um impulso criativo presente, ele não é totalmente autossuficiente, pois o calor desse dinamismo não é acompanhado pela umidade dos signos de ar. Portanto, os leões precisam de seguidores e admiradores para complementar seu potencial criativo, que muitas vezes é uma extensão do próprio ego, representando uma individualidade rica e complexa. Os nativos de Leão acreditam em realizar suas atividades com paixão, buscando espaços para expressar sua criatividade, organização e liderança conforme seus desejos. Apesar de sua aparente força, muitos deles são sensíveis internamente, com sentimentos que podem ser facilmente feridos. Eles possuem um magnetismo pessoal marcante, atraindo naturalmente as pessoas ao seu redor para se divertirem e se unirem em torno deles. Geralmente são dramáticos e intensos, mas também possuem vitalidade, boa saúde e capacidade de recuperação. Quando as características de Leão se manifestam plenamente, os nativos podem ter uma tendência ao consumismo, buscando agradar os outros ou realizar seus próprios desejos. Sua confiança em si mesmos influencia sua capacidade de arcar com as despesas. Os leões mais imaginativos estão sempre pensando em projetos grandiosos e têm talento para transformar ideias em realidade, mobilizando pessoas para colaborarem em seus projetos pessoais. Eles têm afinidade com o teatro e gostam de expressar-se e contar histórias de maneira cativante, embora possam reagir dramaticamente quando seu orgulho é ferido ou são desprezados. A teimosia é uma característica comum entre os leões, mas essa persistência pode ser uma virtude quando expressa lealdade às pessoas queridas, à equipe ou aos amigos e admiradores. Sol em Virgem. Pessoas com o Sol em Virgem são tipicamente mais organizadas, analíticas e meticulosas, impulsionadas por uma energia mental intensa e inquieta. Quando essa característica opera em harmonia, tendem a distinguir detalhes com precisão, demonstrando bom senso e humildade, além de serem práticos, detalhistas e prestativos. Os virginianos, como signo mutável, são altamente adaptáveis e têm um talento natural para compreender e executar várias tarefas simultaneamente. São sensíveis às necessidades dos outros e se adaptam facilmente a diferentes pessoas e situações, sempre buscando ser úteis. Muitos deles ajudam os outros sem esperar recompensa, embora alguns possam se ressentir se sua ajuda for ignorada. No entanto,
É importante notar que ajudar não significa impor padrões de perfeição aos outros. Virgem busca constantemente a perfeição e o aprimoramento, muitas vezes focando nos detalhes e nas imperfeições para corrigi-las. São habilidosos em identificar pequenos erros ou desordens, sendo excelentes solucionadores de problemas. Essa necessidade de aprimoramento se reflete em suas escolhas de carreira, que muitas vezes estão relacionadas à saúde, educação, ambiente, organização e limpeza, onde sua rotina bem definida e sua atenção aos detalhes são valorizadas. A expressão completa de Virgem envolve humildade e serviço, mas também pode incluir autocrítica e autocobrança, o que pode levar à ansiedade. Eles se preocupam com os detalhes do dia a dia e tendem a antecipar problemas, evitando que ocorram. Nos relacionamentos, os virginianos podem ser reservados e autossuficientes, mas valorizam a presença de alguém em suas vidas. No entanto, sua tendência à crítica excessiva e ao perfeccionismo pode torná-los céticos e exigentes. Apesar de sua natureza meticulosa, os virginianos também podem ser dinâmicos e habilidosos em vendas e divulgação, especialmente quando estão focados em um serviço. Eles se sentem confortáveis quando têm instruções claras e seguem rotinas definidas, buscando sempre a perfeição em tudo o que fazem. No entanto, o excesso de organização pode levar à complexidade e confusão. Os virginianos são curiosos e estão sempre em busca de conhecimento, embora sua preocupação excessiva possa levá-los à ansiedade. Eles valorizam o tempo e buscam atividades úteis e instrutivas para preencher seu tempo livre. Muitos deles cuidam de sua saúde e buscam formas naturais de cura, e muitas vezes são colecionadores ou têm um apreço especial por animais de estimação. Sua natureza cuidadosa e atenta se estende a consertar coisas quebradas e outras atividades semelhantes. Sol em Libra. Pessoas de Libra, ou com forte influência desse signo, tendem a ser muito sociáveis e raramente antissociais. Valorizam profundamente a interação humana e têm dificuldade em ficar sozinhas, sentindo a necessidade de compartilhar suas experiências com outros. O símbolo da balança reflete a busca por equilíbrio e ponderação típica dos librianos. Eles desejam ser apreciados por todos e muitas vezes se veem através dos olhos dos outros, o que pode levá-los a uma visão negativa de si mesmos em ambientes negativos. Por isso, selecionar amizades é crucial. Expressar suas necessidades e desejos diretamente pode ser desafiador para os librianos, que muitas vezes temem desagradar aos outros. Esse desejo de agradar pode levá-los a evitar conflitos e a anular parte de sua individualidade em relacionamentos, o que pode ser prejudicial. Eles tendem a evitar tomar partido em discussões e procuram amigos imparciais com quem possam conversar para ganhar perspectiva. No entanto, essa aversão ao confronto pode levá-los à procrastinação e à dificuldade em enfrentar verdades desconfortáveis. A relutância em tomar decisões pode resultar em oportunidades perdidas, especialmente quando influenciados por personalidades mais fortes. Apesar disso, os librianos têm uma força de vontade inata, especialmente quando estão determinados a alcançar um objetivo. Eles tendem a buscar o que desejam com sutileza, mas também podem se tornar mais decididos e assertivos quando necessário, adotando características de Áries, seu oposto. Se percebem que não podem alcançar seus objetivos, não hesitam em se afastar da situação para evitar frustrações. Sol em Escorpião. Se você já conviveu com alguém de Escorpião ou pertence a esse signo, deve ter percebido o interesse intenso deles por tudo o que é oculto, profundo ou misterioso. Embora não passem a vida mergulhados nesses assuntos, têm um talento natural para a psicologia e a investigação. Quem tem o Sol em Escorpião no mapa astral possui uma intuição poderosa, um magnetismo pessoal marcante e uma profunda compreensão da natureza humana. Sua energia é contida, intensa e direcionada, refletindo a obstinação característica do signo. Escorpião, regido por Plutão e corregido por Marte, é um signo de água que valoriza a beleza e a sedução.
Inicialmente, tendem a seguir seus objetivos de forma secreta ou discreta, controlando sutilmente as situações ao seu redor. Seus contrastes e intensidades marcam diferentes fases de vida, e é nos momentos mais desafiadores que suas habilidades regenerativas se destacam. A personalidade de Escorpião é impulsionada por uma forte determinação, raramente sendo impedida de alcançar o que deseja. No entanto, uma vez que conseguem o que almejam, podem perder o interesse rapidamente. Sua capacidade de dizer não e seguir adiante é notável, embora muitas vezes prefiram controlar ou manipular os outros do que a si mesmos. A dificuldade em mudar de foco e a tendência a se aprofundar em algo específico são características marcantes dos escorpianos. Apesar de parecerem fáceis de lidar à primeira vista, são obstinados e mais complexos do que aparentam. Naturalmente desconfiados, persistem em busca de respostas e não se contentam até obtê-las. Sua preferência por manter segredos pode levar a comportamentos ciumentos, possessivos e vingativos, especialmente em momentos de desarmonia. O dom da intuição torna difícil enganar alguém de Escorpião, pois sua capacidade de compreender os motivos internos das pessoas é excepcional. Eles confiam em seus instintos e têm uma forte primeira impressão sobre os outros, gostando ou desgostando imediatamente. Por trás de sua aparência serena, há emoções e desejos intensos em constante ebulição. Embora busquem a regeneração e a transformação, podem enfrentar desafios com excessos em momentos de oscilação emocional. A chave para o sucesso de um escorpiano está na união entre força de vontade e a capacidade de investigar profundamente tudo o que os envolve. Desafie alguém com Sol em Escorpião e você verá que, se estiverem motivados, serão capazes de superar qualquer obstáculo com determinação. Sol em Sagitário. A maioria das pessoas nascidas com o Sol em Sagitário tende a ter uma curiosidade natural que abarca uma ampla variedade de assuntos, tornando-os o centro das atenções e encontros sociais. O Sol, como principal astro do nosso sistema solar, desempenha um papel crucial na astrologia, representando a essência da personalidade, a vitalidade e a expressão individual no mundo. Sagitário, por sua vez, é um signo conhecido por sua busca por aventura, otimismo e amor pela liberdade. Os nativos desse signo são tipicamente pensadores filosóficos, alegres e curiosos, sempre em busca de novas experiências e horizontes. Quem tem o Sol em Sagitário costuma ter uma personalidade otimista, expansiva e aventureira, sendo entusiastas em busca de conhecimento e exploração do mundo. Sua atitude positiva e seu espírito alegre geralmente os tornam cativantes e inspiradores para os outros. Eles tendem a abordar a vida de forma filosófica, buscando compreender o significado mais profundo das coisas, valorizando a liberdade pessoal e resistindo a qualquer forma de restrição. A mente aberta de Sagitário os torna tolerantes e interessados em diferentes culturas e perspectivas, sendo frequentemente viajantes entusiasmados e ávidos por explorar novos lugares. Por outro lado, a influência do Sol em Sagitário pode torná-los um tanto impulsivos, agindo às vezes sem considerar totalmente as consequências de suas ações. Sua busca por emoções fortes e aventuras pode levá-los a correr riscos, e sua franqueza na comunicação pode causar atritos com os outros. Em resumo, as pessoas com o Sol em Sagitário são geralmente falantes, otimistas e amigáveis, com uma mente aberta e um desejo constante de aprendizado e exploração. Sua busca pela verdade e sabedoria muitas vezes os leva a expressar suas opiniões de forma direta, mesmo que isso possa causar desconforto em algumas situações. Sol em Capricórnio. Pessoas com uma forte influência de Capricórnio têm uma afinidade natural com temas como autoridade, cautela e disciplina, e esses valores são fundamentais para orientar suas escolhas e metas. Eles preferem ter controle sobre as situações, seguindo as normas e regulamentos estabelecidos pela sociedade para alcançar o progresso. Essas regras muitas vezes são baseadas em suas experiências de vida, tanto em sucessos quanto em fracassos. Apesar de valorizarem a legalidade e a justiça, os capricornianos muitas vezes se sentem culpados por não seguirem rigorosamente as regras que eles mesmos ajudaram a criar. Eles podem acreditar que estão acima dessas regras ou que têm o direito de aplicá-las de maneira seletiva. Além disso, alguns podem abraçar um idealismo rígido,
acreditando que é possível viver dentro de limites inflexíveis e pouco realistas. Eles têm uma tendência a seguir seu próprio caminho de forma autocrática, sem se preocupar muito com a opinião dos outros. Muitos são ambiciosos e dedicados a alcançar seus objetivos, às vezes adotando a filosofia de que os fins justificam os meios. Eles veem a busca pelo prazer e diversão como uma distração desnecessária, preferindo investir seu tempo e energia em um trabalho que consideram necessário e valioso. Ao longo da vida, eles avançam gradualmente em direção às suas metas, seguindo o ditado de que devagar se vai ao longe. A prudência é uma característica importante associada a Capricórnio, muitas vezes comparada à sabedoria das cabras das montanhas que enfrentam o inverno com cautela. Eles buscam superar desafios com determinação, olhando para frente e enfrentando cada obstáculo de forma metódica e pragmática. Os capricornianos aspiram a posições de poder e respeitam aqueles que alcançam o sucesso com seus próprios esforços. Eles são trabalhadores incansáveis, utilizando a disciplina e a paciência para avançar em direção aos seus objetivos. Sua resiliência e capacidade de lidar com frustrações os tornam confiáveis e respeitados ao longo do tempo. Embora muitas vezes pareçam calmos por fora, os capricornianos podem se sentir solitários, especialmente porque são duros consigo mesmos e têm dificuldade em compartilhar responsabilidades. Eles podem construir muros ao seu redor para se protegerem do mundo exterior, lutando por segurança e estabilidade através do trabalho árduo e da responsabilidade. Apesar de sua aparente firmeza, alguns capricornianos podem ter uma falta de autoconfiança subjacente, o que os torna defensivos e cautelosos em relação aos outros. Desde a infância, os capricornianos demonstram uma maturidade precoce, muitas vezes preferindo a companhia de adultos e mostrando-se responsáveis e determinados desde cedo. Eles enfrentam obstáculos com determinação e estão dispostos a sacrificar o prazer imediato em prol de suas ambições futuras. Essas características, combinadas com sua abordagem pragmática da vida, os tornam valiosos em tempos de crise, capazes de fornecer orientação segura e conselhos práticos para os outros. Sol em Aquário. Aquarianos são verdadeiros humanitários e coletivistas dentro do zodíaco. Eles têm uma abordagem igualitária em relação às pessoas, independentemente de sua posição na hierarquia. Questões relacionadas à ciência, inovação e tecnologia, como eletricidade, rádio, internet e mecânica quântica, geralmente despertam seu interesse. Eles são atraídos por temas fronteiriços e controversos, que desafiam o status quo e provocam rupturas no pensamento convencional. Embora valorizem o conforto material, muitos aquarianos priorizam as relações humanas sobre a acumulação de riquezas, optando por seguir um caminho mais experiencial do que materialista. Por serem do elemento ar, eles têm uma conexão mais forte com o significado e o impacto das coisas do que com a posse física em si. Eles tendem a ser teimosos e relutantes em mudar suas opiniões, mas estão abertos a novas ideias que possam desafiar suas crenças. Os aquarianos enfrentam grandes mudanças como desafios, mas estão mais dispostos a aceitar pequenas mudanças em seu plano de vida. Eles são conhecidos por sua inventividade e habilidade de enxergar os obstáculos como oportunidades de crescimento. Sua natureza original e orientada para o futuro os torna capazes de ver as coisas de uma perspectiva única. A qualidade fixa do signo traz uma determinação implacável em alcançar seus objetivos, embora isso também possa se manifestar como teimosia em certas situações. Eles são independentes e rebeldes por natureza, desafiando autoridades e normas sociais que consideram opressivas. Aquarianos são idealistas que lutam por causas humanitárias e sociais, muitas vezes se envolvendo em atividades que buscam transformações positivas na sociedade. No entanto, sua independência de pensamento pode torná-los impessoais e imprevisíveis em seus relacionamentos. Eles tendem a valorizar a lógica e a razão sobre as emoções e instintos, evitando conflitos desnecessários. Sua mente analítica os capacita a refletir profundamente sobre questões complexas, buscando sempre novos conhecimentos e inovações. Por serem abertos ao novo e ao diferente, eles têm pouca paciência para aqueles que resistem à mudança ou se recusam a ouvir novas ideias. Sol em Peixes. Apesar da sensibilidade inerente,
A maioria das pessoas com ênfase em peixes são resilientes em meio ao caos, graças à sua notável capacidade de adaptação, uma qualidade conferida pelo caráter mutável do signo. Os piscianos são empáticos por natureza e facilmente se ajustam às diferentes pessoas e circunstâncias ao seu redor. No entanto, essa predisposição pode levá-los a serem explorados ou a negligenciarem suas próprias necessidades em prol dos outros. Por outro lado, essa habilidade de adaptação permite que os piscianos desenvolvam uma compreensão profunda das pessoas, o que lhes confere uma certa influência sobre elas, se assim desejarem. Eles são capazes de administrar suas memórias e emoções de forma qualitativa, buscando alcançar uma transformação pessoal e até mesmo coletiva, transcendendo o ego. Embora nem todos os piscianos se envolvam em aspirações elevadas, a busca pela completude é uma característica marcante de sua personalidade. No mundo ideal dos piscianos, há uma luta constante entre suas ideias e idealizações e a realidade externa. Eles podem tender a buscar uma perfeição inatingível, muitas vezes recorrendo a práticas espirituais ou escapistas para lidar com essa desconexão entre o ideal e o real internamente. Os piscianos vivenciam um conflito entre forças opostas, o que pode resultar em indecisão. Eles precisam encontrar um equilíbrio entre sua sensibilidade espiritual e os desejos materiais, caso contrário, correm o risco de se perder na ilusão do mundo. Peixes pode ser visto como o signo da rendição e do sacrifício pessoal, muitas vezes sentindo-se responsável pelo sofrimento humano e buscando aliviar esse fardo, às vezes às custas de sua própria saúde emocional. Para os piscianos, exercitar o discernimento é crucial para evitar o esgotamento ao tentar salvar os outros ou resolver todos os problemas do mundo. Agora o Sol em cada casa. Casa 1. A casa do mapa astrológico onde se localiza o Sol é iluminada por ele, sendo, portanto, uma área onde o sujeito tem mais clareza e autoexpressão. A primeira casa está relacionada ao signo de Áries, casa onde o Sol fica exaltado, conferindo a quem tem esse posicionamento uma boa dose de autoconfiança, amor próprio, autonomia, determinação, coragem e possivelmente liderança. É um setor de extrema importância, pois tem como cúspide o próprio ascendente. Quando o Sol está nessa casa, uma casa de identidade, que marca a saída do útero materno para se tornar um ser separado da mãe, o indivíduo tende a querer buscar o seu lugar no mundo, empreendendo esforços na conquista de suas metas, com mais garra e disposição para enfrentar desafios. Os nativos podem manifestar grande entusiasmo, disposição e vitalidade. Dificilmente passam despercebidos e o jeito mais caloroso e jovial com que tendem a se expressar pode acabar envolvendo e atraindo pessoas que vão se tornando suas seguidoras. Quem tem o Sol na primeira casa geralmente quer ser reconhecido e respeitado pelas suas conquistas e méritos, não medindo esforços para atingir seus objetivos. Como confiam, tendem a confiar mais em si mesmos. Entram em campo mais dispostos a fazer gol, mas, em contrapartida, muitas vezes se excedem e acabam se tornando um pouco mais arrogantes, prepotentes e vaidosos. A má utilização dessa energia torna o convívio com esses indivíduos um pouco difícil, pois se ligarem o modo automático, podem acabar se transformando em seres autocentrados, narcisista, teimosos, autoritários e que não aceitam críticas, querendo impor suas ideias a todo custo. Muitas vezes se tornam tipos tirânicos, insensíveis, egoístas ou destemperados. Em termos físicos, o Sol na primeira casa confere boa saúde, energia e vigor. Muitos nativos com esse posicionamento se dedicam às atividades esportivas, pois precisam extravasar o excesso de energia. Casa 2. O Sol na casa 2 pode fazer com que o nativo dê valor ao desenvolvimento de qualidades que o levam a conquistar recursos materiais ou que propiciem sua independência pessoal. É muito comum que pessoas com esse posicionamento se lancem em negócios que tenham boas chances de prosperar. Atividades que farejam com mais facilidade pois costumam ter um olhar afiado não só para oportunidades que possam dar lucro, como para materiais de boa qualidade, e com bons preços. Prezam pela simplicidade e praticidade, deste modo, tendem a não perder tempo com projetos mirabolantes e arriscados, sabendo administrar seus recursos e negócios,
atitude que os leva a manter o saldo da conta bancária positivo e alguns investimentos que lhes garanta segurança em tempos difíceis. Como geralmente costumam associar o valor pessoal com o poder aquisitivo e com o que conseguem acumular ao longo da vida, tendem a cuidar, fazer crescer e a multiplicar os recursos e a melhorar o padrão de vida. Quando o sol está aflito, podem gastar mais do que ganham, com o intuito de desfrutar de todos os prazeres que uma bela conta bancária pode proporcionar. Assim, podem correr riscos nos negócios, esbanjar demais ou compensar carências e inseguranças com todo tipo de excesso e indulgência. Como têm certa habilidade para produzir e conduzir os negócios, podem gastar de forma exagerada, correndo riscos desnecessários e muitas vezes querendo comprar o reconhecimento, a admiração e até mesmo o afeto dos outros, o que acaba sendo sempre uma grande ilusão. No que concerne à má utilização dessa energia, existe ainda um tipo que pode ser muito avarento, mesquinho e apegado a tudo que acumula. São pessoas que desenvolvem relação afetiva com os seus objetos e que acabam preferindo o isolamento a ter que emprestar, doar ou dividir suas aquisições com outras pessoas, portanto há de sempre se fazer boa manutenção dessa energia para não se desviar para este caminho. Casa 3. Pessoas com o Sol na casa 3 no mapa astral valorizam mais qualquer atividade que possibilite a troca de conhecimento e de informações. Tendem a se sentir mais energizadas quando podem partilhar o que aprenderam, estão em movimento ou estão estudando assuntos de seu interesse. Transitam em diversos meios, tendo a habilidade de adequar a sua linguagem a cada universo onde estão. Além disso, como valorizam o movimento e têm uma curiosidade mais aguçada, acabam fazendo muitos contatos e desenvolvendo habilidades diversificadas. Devido ao grande número de cursos em que podem se inscrever, e sobre os mais variados temas, acabam criando uma boa rede de contatos. Costumam ser mais joviais, agradáveis, rápidos e espirituosos e, em geral, são pessoas mais interessantes, pois têm assunto para todos os gostos. Têm uma essência mais leve e podem gostar de um bom papo. Quem tem Sol na casa 3 fica ligado ao ambiente onde transita, geralmente não gosta muito de monotonia e rotina. Gostam de inovar, viajar e conhecer pessoas de diferentes tipos. Podem ter uma maior ligação com parentes e irmãos, desde que o Sol não esteja aflito. O aprendizado e a comunicação ganham mais luz, seja ela falada, escrita, dramatizada, representada, na leitura e por aí vai. Não satisfeitos em explorar o universo da língua que dominam, podem se interessar por outras línguas e dialetos estando sempre atualizados, gostando de se informar, explorar e mantendo a mente ativa, parecendo eternos estudantes ávidos pelo saber. Quando o Sol nesta posição está sob tensão, a tendência é a dispersão e o excesso de atividades simultâneas que acaba resultando em um acúmulo de conhecimentos rasos e inúteis, que não contribuem em nada para o crescimento intelectual. E como a mente pode estar sempre a 220 V, as tarefas muitas vezes ficam pela metade, pois acabam perdendo o foco, ficando ansiosos e diminuindo a objetividade, tornando-se cansativos. Além desses pontos mais tensos, essa energia pode se transformar em fofoca, falta de descrição, mentira, difamação ou outras atitudes comprometedoras. Outro aspecto do uso indevido desse posicionamento é a fala pretensiosa, típica de pessoas que não se aprofundam em nada e que, fazendo uso da boa lábia, vendendo um peixe de que são experts em determinados assuntos que não dominam. Essa falta de compromisso com a verdade pode gerar confusão e descontentamento. Devem buscar sempre a objetividade, direcionando suas energias para objetivos concretos, evitando a dispersão e a falta de foco. O compromisso com o outro e com o que é dito deve ser observado, evitando situações embaraçosas. Casa 4. O Sol na quarta casa do mapa natal está no fundo do céu, ou seja, no ponto mais baixo do mapa. Como a quarta casa está ligada ao signo de Câncer, os indivíduos que possuem o Sol na quarta casa podem ter alguns traços cancerianos, o que faz com que tenham que distinguir entre o que são e o que a família é. Podem dar mais importância ao ambiente familiar, às questões ligadas à alma e ao crescimento interior do que ao mundo externo, justamente porque precisam descobrir quem são como partes dissociadas do núcleo familiar, o que nem sempre é fácil. Quando o Sol está bem posicionado, costumam ter uma boa relação com a mãe ou com o pai,
dependendo do genitor que estiver representado na casa 4, o que lhes dá respaldo emocional e boa nutrição afetiva. No entanto, quando a relação familiar é complexa, esses indivíduos tendem a construir couraças de proteção contra a vulnerabilidade emocional, o que muitas vezes acaba repercutindo nos relacionamentos amorosos e familiares que serão construídos numa outra fase da vida. Podem ter forte identificação com as suas raízes, com a tradição, com os pais e familiares, geralmente se interessam por história, antropologia e questões relativas a bens imóveis e propriedades. Normalmente, a ligação com o núcleo familiar é mais estreita ou sufocante, por esse motivo costumam dar valor à aquisição de bens imóveis, onde possam fazer as coisas ao seu modo. Têm apreço pelo conforto e sentem-se bem em casa, lugar que lhes proporciona segurança e onde gostam de receber amigos, de forma hospitaleira e acolhedora, pois costumam ser bons anfitriões. Quando o Sol está aflito, os indivíduos de Sol na casa 4 podem ser apegados aos pais, muitas vezes comprometendo o casamento ou a vida profissional por causa do vínculo excessivamente estreito com a família. A figura da mãe negativa pode ser percebida como frieza e distanciamento emocional, o que acaba gerando adultos mais inseguros, carentes ou com dificuldade de lidar de traumas e possíveis hábitos nocivos experimentados na infância. Quando a casa 4 é representada pelo pai e o Sol está aflito, o indivíduo pode perceber o pai como déspota, frio e distante ou como alguém poderoso que tolhia sua expressão. Assim, terá de se esforçar para se livrar do domínio da figura paterna ou poderá viver numa eterna busca pelo pai ausente. Devem procurar ser eficientes na vida profissional, sabendo dosar o que pertence à esfera familiar e o que faz parte da esfera pública, pois tendem a misturar as estações, o que pode prejudicar o desempenho profissional. Casa 5. O Sol na quinta casa está domiciliado e leva consigo alguns traços leoninos, onde os nativos que têm esse posicionamento costumam ser mais generosos, criativos, dramáticos, alegres, cheios de entusiasmo e energia. Os nativos têm um forte sentido de identidade, de expressão da personalidade e da satisfação de ser quem é. A casa 5 também está relacionada com os nossos dons, prazeres e com a capacidade de amar e de gerar filhos. Os indivíduos que têm o Sol nesta casa irradiam autoconfiança, autonomia, brilho, carisma, charme e magnetismo. Os filhos têm grande importância, pois reforçam o sentido de identidade. Os romances também fazem com que se sintam especiais. Precisam ter alguma forma de expressão artística ou hobbies que deem vazão à expressão da criatividade, como forma de botar para fora seus sentimentos, emoções e criatividade. Podem ser inclinados a gostar de festas, eventos, bons restaurantes, vida noturna, esportes, jogos ou apostas. Apreciam transitar por lugares refinados e participar de eventos culturais e programas familiares. Estar com os filhos é sempre prazeroso. Costumam ser mais extrovertidos, animados e vibrantes, sendo considerados como figuras importantes em festas. Tendem a se expressar de forma calorosa e carinhosa, o que os torna mais sedutores e atraentes. Valorizam a aparência, podem querer caprichar no visual, não medindo esforços para isso, assim como andar bem vestidos. Estar em evidência ou representar papéis pode ser algo prazeroso, podendo exibir um lado bastante teatral. Quando essa energia é utilizada de forma negativa, podem ser muito orgulhosos, arrogantes, exibicionistas, narcisistas, fúteis, tendendo a avaliar os outros pela aparência, o que os torna superficiais e snobs. Se o Sol estiver aflito, podem ter dificuldade em receber críticas e em perceber que o Sol não gira ao redor deles, vindo a se mostrar autocentrados, vaidosos, egoístas, prepotentes e dramáticos, chegando, em alguns casos, a fazer verdadeiras novelas mexicanas para chamar a atenção. O gosto pelos prazeres pode fazer com que corram riscos desnecessários tanto na vida financeira como na afetiva, pois podem ser sedutores e gostarem de enaltecer o ego. Em alguns casos, podem chegar ao ponto de viver à sombra de parceiros que lhes garantam conforto e boa vida. Além desses aspectos desafiadores, podem ser prejudiciais aos filhos quando não se realizam, pois tendem a querer brilhar através da prole, que acaba sendo sufocada pelos anseios paternos e pelo excesso de expectativas que acabam sendo criadas. Casa 6. Quem tem o Sol na sexta casa pode ter alguns traços virginianos, sendo importante estabelecer rotinas, cuidar da alimentação e se dedicar ao que faz.
Esse posicionamento confere ao nativo algumas habilidades práticas, que se desenvolvem no dia a dia, vindo a se tornar um bom diferencial para o indivíduo, uma vez que acaba criando métodos que agilizam o trabalho, trazendo à luz da praticidade e organização para a vida diária. O Sol na casa 6 indica que há uma grande necessidade de se doar e de servir. O trabalho tem conotação de empenho e dedicação. São indivíduos que têm condições de observar melhor os detalhes, as minúcias, implantar métodos e sistemas e analisar dados, tendo uma visão geral bastante detalhada da área em que atuam. Podem ser mais dedicados, evitando faltar ao serviço e não valorizam pessoas que fazem corpo mole ou que não se comprometem com o que tem que ser feito. Essa configuração também está ligada ao cuidado com a saúde, o que acaba criando a necessidade de estabelecer rotina, hábitos alimentares saudáveis, disciplina, atividades esportivas regulares, interesse por nutrição, dietas, treinos funcionais, equilíbrio entre o corpo e a mente pela área da saúde de um modo geral. Os nativos que têm esse posicionamento sabem transitar bem pelos setores de uma empresa, se relacionando com todas as esferas, habilidade que lhes confere a capacidade de observar tudo o que acontece na engrenagem de uma organização, geralmente se tornando indispensáveis, motivo pelo qual costumam se tornar supervisores ou gerentes. Em geral podem ter apreço por animais de estimação e sentem prazer em cuidar de jardins, plantas, além de simpatizarem com a ideia do cultivo de produtos orgânicos dentro de casa. Muitos médicos, terapeutas e veterinários têm Sol na 6ª casa do mapa. Quando o Sol está aflito nesta posição, o indivíduo pode se tornar maníaco por organização e limpeza, vindo a desenvolver síndromes, hipocondria ou se tornando desorganizados, negligentes com a saúde, o que abre as portas para doenças. Além disso, podem se tornar compulsivos por trabalho, vindo a negligenciar o lazer e o descanso. Como adotam esse tipo de postura, acabam sendo exigentes, críticos, detalhistas demais, burocratas e autoritários. A expressão negativa do Sol na 6ª casa também pode gerar sentimentos de inferioridade, fazendo com que se rebaixem ou se tornem verdadeiros capachos para manter posições. Muitos nativos com esse posicionamento são explorados, não conseguindo estabelecer limites às exigências abusivas de seus superiores. Casa 7. O Sol na 7ª casa tem traços de Sol em Libra, dando ao indivíduo um pouco do dom da conciliação, podendo ser bons mediadores ou conselheiros, conseguindo analisar os dois lados de uma questão com boa imparcialidade, buscando fazer com que as pessoas se reconciliem ou cheguem a um entendimento pautado na razoabilidade. Também apreciam as relações cordiais, fazendo esforços para manter o equilíbrio e a harmonia mesmo nos locais mais caóticos. Raramente perdem a cabeça entrando em brigas violentas onde os oponentes estão transtornados, pois geralmente têm aversão a descontrole e a acessos emocionais. Tendem a encontrar a sua individualidade no outro, seja através de associações, parcerias ou de relacionamentos. Valorizam bastante o convívio a dois e buscam se adequar a ele. É um excelente posicionamento para o processo terapêutico, uma vez que isso envolve transferência e contratransferência. De forma inconsciente e automática, tende a lidar com os complexos de inferioridade de outras pessoas. Quando a energia é empregada de forma negativa, tendem a se anular em função dos relacionamentos, muitas vezes se escondendo atrás de alguém que determine o que devem ou não fazer, como se não fossem capazes de viver sem uma companhia. Em alguns casos, dão mais valor ao status conferido pelo casamento do que ao parceiro, tecendo críticas aos companheiros e reclamando do que eles fazem, sem enxergar os seus próprios defeitos. Casa 8. O Sol na 8ª casa tem uma tonalidade escorpiana, conferindo ao indivíduo uma aura de mistério e um certo interesse pelo desconhecido, assim como pelo que é inconsciente, metafísico, oculto e por questões relacionadas ao sexo e à morte. Quem tem esse posicionamento consegue gerir os recursos alheios com certa maestria, sejam econômicos, mentais, emocionais, entre outros. Tem maior capacidade de ocupar cargos de chefia, de lidar com situações de crise, negócios de alto risco bem como de movimentar grandes quantias de dinheiro com uma maior naturalidade. Essa capacidade, se evidenciada, faz com que acabem adquirindo poder, pois têm uma intuição mais afiada, sabendo exatamente quando alguém está escondendo informações.
conseguem perceber os outros e as oportunidades com muita clareza, bem como sabem manter a frieza quando negociações que envolvam pressão ou crise ocorrem. Aumentam as chances de receber heranças, benefícios e favores dos outros ao longo da vida, bem como obter fama e reconhecimento depois que morrem. Lidam bem com questões ligadas à previdência, investimentos e espólios. Quando tal energia está tensionada, os indivíduos podem vir a se tornar rancorosos, vingativos ou manipuladores, não poupando esforços para que as coisas saiam de acordo com o que eles querem. Como a oitava casa também está relacionada ao ocultismo, em alguns casos, podem chegar ao extremo de querer manipular pessoas e situações fazendo uso do poder de uma mente bem focada em algo, sem querer. A oitava casa também está ligada à parte da energia sexual. Quando essa energia está em desequilíbrio, os nativos podem querer viver em meio à luxúria, sendo compulsivos em relação a este assunto ou podendo requerer vantagens e facilidades através do uso dessa energia. Casa 9. O Sol na nona casa pode indicar uma ambição voraz por conhecimento, e confere aos nativos a busca por todo tipo de estímulo que leve à sabedoria. Também vitaliza todas as tentativas de expansão e crescimento pessoal. Os nativos costumam ser mais estudiosos, fascinados pelo saber e pela ideia de transpor barreiras, até mesmo as territoriais. A atração exercida pelo que é estranho, distante ou exótico pode ser grande, como também pelo misticismo e filosofia, fomentando um desejo por descobrir como operam as engrenagens cósmicas, o significado da vida e de todos os acontecimentos. Sente que os sonhos e grandes projetos devem ser contemplados e estudados. Há mais disposição para realizar grandes feitos na vida, desenvolvendo também a reciprocidade. Ou seja, quando ajuda, é sempre ajudado de volta, e quem recebe a ajuda torna-se uma pessoa com mais potencial de crescimento pela experiência proporcionada. Não costumam se contentar com ideias pré-concebidas, pesquisando e se aprofundando nos temas que lhes despertam interesse. Para tanto, empreendem esforços na aquisição do conhecimento, seja através do ensino acadêmico, de viagens, histórias, culturas, curiosidades, cursos de especialização ou até mesmo pelo uso extensivo da internet. Devem se atentar em conter os impulsos de motivação que são criados apenas por ideais de grandeza ou megalomania a ponto de perder contato com a realidade. A nona casa também está relacionada com publicidade e com as leis, portanto, não raro encontramos nativos com o Sol nesta posição trabalhando em órgãos governamentais, sendo editores, fazendo concursos, atuando junto aos tribunais ou sempre propagando informações e conhecimentos úteis. Podem ser mais inconstantes, com maior facilidade para aceitar mudanças de residência, de local de trabalho e de rotina. Enxergam muitas oportunidades de ampliar seu conhecimento em tais processos de mudança. Como costumam se aprofundar nos estudos ou nos muitos temas que lhes são interessantes, muitas vezes acabam se tornando professores, o que lhes faz muito bem, uma vez que isso possibilita mais ainda a expansão do conhecimento, o enriquecimento cultural e a troca de saberes. Geralmente se interessam por filosofias antigas, astrologia, religião, ética e cultura e muitas vezes saem em busca de algo que faça sentido, de conhecimentos que saiam do ordinário e tragam respostas a perguntas que vêm sendo feitas ao longo dos tempos, tais como: quem somos nós? Quais são os nossos propósitos nessa vida? Deus existe? Se sim, o que é Ele? Estão sempre em busca de questionamentos que tragam visão ampla, que vá além do senso comum. Os planos são mais futuristas, à frente de seu tempo, muitas vezes são visionários que conseguem antever diversas tendências sem nem saber como e muitos possuem uma mente quase profética. Quando o Sol está aflito, podem se tornar arrogantes e prepotentes, querendo demonstrar certa superioridade intelectual. Quando enveredam por esse caminho, tornam-se pedantes e tendem a julgar os demais, fazendo críticas severas e exageradas. Quem tem Sol na nona casa pode ainda se tornar acumulador de conhecimentos sem jamais partilhá-los. Assim como podem ser típicos viajantes consumistas que não têm o menor interesse em conhecer a cultura ou em adquirir conhecimentos do lugar que visitam, se contentando apenas em postar fotos nas redes sociais e em fazer compras. Casa 10. Quem tem Sol na casa 10 tem alguma sintonia com Capricórnio. A 10ª casa é o ponto mais alto do mapa natal, tendo grande destaque por representar nossas aspirações, objetivos de vida, carreira,
as figuras de autoridade, um dos genitores e a imagem pública, isto é, a imagem que queremos transmitir com o tempo, à medida que vamos amadurecendo. Quando o Sol está na casa 10, o indivíduo dá muito valor à imagem pública, se esforçando para atingir o sucesso profissional ou ser reconhecido. Geralmente investem em cursos de especialização e aprimoramento, traçando metas ousadas que vão galgando pacientemente até chegarem onde querem. O Sol na casa 10 irradia uma energia de perseverança, de esforço, de crescimento pessoal e determinação, que impulsiona esses indivíduos a buscarem a excelência profissional, quererem ser os melhores e os mais competentes, motivo pelo qual vivem traçando planos de médio e longo prazo, se dedicando aos objetivos, fincando bases sólidas e construindo uma carreira que lhes traga prosperidade e respeitabilidade. Indivíduos com essa configuração geralmente valorizam a seriedade, a ética e os padrões de qualidade. Em geral, procuram passar uma imagem de confiabilidade e discrição, o que lhes garante relevo social, podendo vir a ocupar cargos de prestígio na esfera profissional, bem como cargos de responsabilidade e de altos escalões em organizações ou na vida pública. Quando o Sol está aflito, podem querer atingir o sucesso passando por cima dos outros, se deixando guiar pela lógica de que os fins justificam os meios. Nesse sentido, lançam mão de todos os artifícios para atingir suas metas. Alguns indivíduos com essa configuração se tornam pedantes, orgulhosos e julgam os outros pelo lugar que ocupam, pelo status ou pelos títulos que acumulam ao longo da vida. Esse tipo pode se tornar altamente competitivo, usando meios reprováveis para eliminar qualquer concorrência que atravesse o seu caminho. Com o Sol sob tensão, podem querer viver uma vida de aparência para mostrar sua superioridade, como se o valor pessoal estivesse atrelado ao prestígio profissional. Uma outra faceta desagradável do Sol na 10ª casa se apresenta quando os nativos não conseguem atingir as suas metas, vindo a se tornar amargurados ou demasiadamente ambiciosos. Casa 11. Indivíduos com o Sol na 11ª casa se sintonizam um pouco com a energia de Aquário, dando certa importância à liberdade assim como às amizades e às atitudes que tenham uma dimensão social. Possuem uma boa intuição do senso comum, conseguindo captar mais facilmente as tendências e os rumos que estão por vir, como se tivessem uma visão ampla de determinados cenários políticos e dos mercados e fluxos econômicos. Podem ser mais criativos, independentes, contestadores e costumam abraçar causas políticas e sociais que visem o bem comum e a justiça com mais naturalidade. Como a solidariedade é um traço marcante quando se tem esse posicionamento, procuram beneficiar a coletividade, estando envolvidos com ela de alguma forma, mesmo que apenas em discussões sobre projetos inovadores e reformas que preservem a liberdade e a igualdade de direitos. Aqui há uma essência que tem afinidade com ativismos e coisas humanitárias, onde possuem energia para batalhar por um mundo melhor. Podem se interessar por política e defenderem conceitos mais democráticos. Prezam por autonomia, liberdade e possuem ímpeto para combater diversas formas de aprisionamento, mesmo que venham a desembocar em conflitos pesados. Quem tem Sol na 11ª casa tende a valorizar as amizades, os grupos e até mesmo quando se envolvem afetivamente, não abrem mão dos amigos. Costumam dizer o que pensam, valorizam a troca de ideias e não aceitam muitas imposições. São pessoas de espírito imprevisível, que não se enquadram em categorias estanques. Quando o Sol está tenso, tem mais chances de ser rebeldes, intransigentes e de uma teimosia atroz. Muitas vezes podem ser vistos como do contra, que contestam tudo pelo simples prazer de se opor aos demais, o que é extremamente cansativo e desgastante. Um dos aspectos negativos desse posicionamento é a irritabilidade, onde os nativos podem ter verdadeiras explosões de raiva, agindo de forma errática e agressiva sem mais nem menos. Nunca se sabe o que esperar. Outro ponto que merece relevância é a indiscrição, pois podem ser capazes de fazer perguntas ou comentários indevidos em momentos inoportunos, sem se dar conta de que estão sendo indiscretos e grosseiros. Com a aflição da energia, podem se aproximar de pessoas por interesse ou criar confusões nos grupos por onde transitam, polemizando e querendo contestar tudo o tempo todo. Casa 12. Nativos com o Sol na 12ª casa têm uma essência um pouco mais sintonizada aos moldes piscianos, o que faz com que tenham maiores chances de terem mais compaixão, sensibilidade e piedade dos que sofrem,
se colocando no lugar dos outros, procurando compreender a natureza de suas dores e auxiliar de alguma forma. A casa 12 nada tem a ver com a energia solar, pois o Sol fala de identidade, de individualidade, de ser especial e único, já a casa 12 fala justamente do contrário, isto é, fusão, dissolução e unidade. Esse posicionamento é complexo, pois pode gerar no indivíduo uma sensação de que precisa lutar para não se misturar ou se desmanchar nos outros, como se a barreira que divide um do outro fosse tênue e muitas vezes ameaçadora. Podem preferir trabalhar nos bastidores, sozinhos e em silêncio do que em ambientes agitados. Vez por outra precisam se recolher em meditação, oração ou apenas ficar sozinhos em determinados momentos para recarregar a bateria. Algo que nem todo mundo consegue compreender. A sensibilidade de quem tem esse posicionamento pode ser muito grande, o que lhes confere também dons artísticos, muita criatividade e possíveis dons psíquicos. Conseguem acessar o inconsciente coletivo, percebendo tendências e as intenções dos outros com grande facilidade, com talento para captar as vibrações de pessoas e ambientes. Transitam facilmente pelos conteúdos arquetípicos e simbólicos existentes e conseguem acessar as feridas emocionais dos outros, o que lhes inspira na criação de projetos de inclusão e assistência social. Tal posicionamento faz com que muitos indivíduos dediquem suas vidas a causas nobres, vindo a trabalhar em locais como manicômios, presídios, hospitais e ONGs, com potencial para reabilitar os que estão à margem da sociedade, fazer trabalhos voluntários e amparar as pessoas que precisam de apoio emocional e psíquico. Muitos médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas holísticos e enfermeiros possuem esse posicionamento. Quando o Sol está aflito neste setor, as pessoas podem se tornar mais frias, distantes ou amargas, por evitarem ao máximo qualquer tipo de contato com a sensibilidade, como se fosse algo que pudesse tragá-las para um pântano de onde fosse muito difícil se desvencilhar. O lado negativo desse posicionamento pode ser perigoso, pois quando os nativos ficam desiludidos ou melancólicos, podem se entregar aos vícios ou processos escapistas. Como geralmente são mais crédulos, distraídos ou confusos, podem ser presas fáceis para pessoas inescrupulosas. Quando sofrem calados, podem se meter em verdadeiros atoleiros emocionais. Com o Sol sob tensão na casa 12, também pode se tornar difícil quando os indivíduos entram em contato com energias que interferem no seu equilíbrio, podendo receber diagnósticos psiquiátricos quando na verdade estão sendo influenciados por vibrações de outra ordem, até mesmo espirituais. Sob tensão, essa configuração também sugere certa dificuldade de cumprir metas e de lidar com compromissos e obrigações, atraindo medo de enfrentar o mundo concreto, postergando suas obrigações e demorando a descobrir seus talentos, o que pode gerar algumas crises de identidade até que se consiga ter consciência e estabilizar tal influência. Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Isso ajuda muito no crescimento do canal e nos estimula a criar mais conteúdo.